Olá, meus queridos! Olá, terceiro ano! Vamos iniciar mais uma aula, tá certo? E voltando desse momento, de recesso que tivemos algumas semanas atrás, vamos, continuar os nossos estudos, tá bom? Bem, nesse momento teremos a nossa aula de História, que vamos continuar os nossos estudos sobre o início da colonização no Brasil. E o que é isso? Foi os primeiros momentos em que os portugueses começaram a vir para o Brasil com o intuito, a vontade, o pensamento de morar, de estabelecer as suas famílias aqui, de construir as suas casas, de construir suas moradias aqui no nosso país e de começar a colonizar, a ocupar o nosso país para que eles pudessem tirar recursos deles, que suas famílias morassem aqui, tá certo? E que também tivesse esse acesso entre Portugal e o Brasil para que eles enviassem os recursos naturais que eles poderiam lucrar, ganhar uma determinada quantia em dinheiro a partir desses recursos naturais que tem aqui, que tinham na época no nosso país, tá certo? Bem, nossas aulas são divididas em dois momentos, a aula escola e a aula casa. E a nossa aula escola falaremos sobre a primeira capital do Brasil. Está na página 363. Então, nos primeiros momentos que os portugueses chegaram ao Brasil, eles determinaram um território como sendo a capital do nosso país, tá certo? Como os nossos estados têm a sua capital, o nosso país também tem a sua capital. E essa capital, ela serve como um local onde o governo, naquela época, era o rei de Portugal, as pessoas que faziam parte daquela monarquia, daquelas pessoas de confiança do rei, tá certo? Onde eles moravam, onde eles faziam toda a parte de estrutura daquela região, de cuidar e de poder mandar esses recursos, essas matérias que eram tiradas aqui do Brasil para Portugal. Então, essa capital, ela se localiza, aqui no nordeste do nosso país, tá? E ela foi a primeira. Só que com o tempo houve as mudanças, tá certo? Então, como mostra aqui no nosso livro, essa capital foi fundada no dia 29 de março de 1549, na cidade de São Salvador de Bahia de Todos os Santos, onde hoje é a atual cidade de Salvador, que fica localizado na Bahia. Lá foi a nossa primeira capital do nosso país, onde eles organizavam as divisões do país, que eles fiscalizavam as atividades que eram realizadas no nosso país e mandavam para Portugal. Só que, a partir dessa colonização, foi iniciada uma forma de tributos, que é retirar impostos, dinheiros, a partir daqueles serviços que estão sendo realizados naquele local, tá certo? Como os impostos que pagamos hoje, de onde fica a nossa casa, de quando compramos uma balinha, do alimento que a gente compra, como a tia Débora já explicou lá na matéria de geografia, que temos os impostos, e foi a partir desse momento que existiu a colonização no Brasil que começou a ter esses impostos, esses tributos pagos pelas pessoas, tá certo? No nosso livro mostra bem direitinho por que foi escolhido esse local, tudo o que faz parte desse primeiro contato de Portugal com o Brasil, onde eles começaram a colonizar o nosso país e ter um local fixo para que eles morassem, para que eles realizassem essa fiscalização das atividades de retirada dos recursos naturais do nosso país, tá certo? E a nossa aula casa, vamos falar como eram as primeiras cidades, tá certo? E tá aí na página 364 e 365, que é a partir desse início de colonização do nosso país, tá certo? Bem, na nossa atividade, no nosso texto, mostra duas imagens que representam um pouco desse início da história, a partir do momento que os portugueses começaram a vir para o Brasil morar aqui. Então, eles começaram a ocupar o nosso país, eles ficavam mais em locais litorâneos, que é essa parte que é mais próximo do mar, que era para eles conseguirem fazer esse envio de recursos para Portugal, tá certo? Para ter uma facilidade maior de enviar, porque naquela época tudo era enviado a partir do mar, o transporte era feito pelo mar.
Então tudo era enviado dentro dos barcos, tá certo? E os portugueses começaram a criar, a fundar as primeiras cidades, os primeiros locais que tiveram construções, né, que podemos ver muita contribuição histórica em locais como Recife, João Pessoa, em Salvador, que tem ainda aquelas construções antigas, né, que é o centro das cidades, que são as cidades históricas, que contam um pouquinho desse primeiro momento onde os portugueses chegaram ao Brasil, tá certo? Como fala sobre a primeira capital do Brasil, esses locais, como estão próximos ao litoral, né, perto do mar, eles foram onde os portugueses chegaram primeiro, começaram a colonizar, né, de construir as suas moradas e de pegar aqueles recursos que estavam fazendo parte desse local. E também tem um pouco a ver com a forma, né, da divisão das capitanias hereditárias, que já estudamos, que foi onde os portugueses dividiram nessa parte que fica próximo ao litoral, e assim eles conseguiram tirar muitos recursos. Só que um dos maiores produtores desses recursos, que continuou prosperando, né, conseguiu retirar mais recursos, de vender, de mandar para Portugal, foi essa parte que está localizada Pernambuco, porque eles continuaram, diferente das outras capitanias, vendendo, produzindo e enviando para Portugal mais recursos. Então, as primeiras construções desses locais foram casas de taipa, que são casas, são lugares, né, sistema de construção em que se produzem paredes com barro e madeira ou bambu. Então as casas não eram feitas de concreto como temos hoje, cimento, tijolo, tá certo? Elas eram feitas com madeira ou bambu e o barro para segurar essa madeira ou esse bambu de pé, que a casa não caísse, tá certo? Então nessas primeiras casas era muito... tinham construções, né, como ruas feitas de terra, casas, essas casas de taipa, sobrados, né, armazéns, cadeias e alfândegas. Alfândegas são lugares de inspeção de bagagens e mercadorias vindas de outros países. Então era um local designado a essa investigação do que estava chegando ao Brasil e o que estava saindo. Então nesses locais tinha muita presença dos africanos, dos europeus, dos indígenas, tá certo? Então essa população estava presente nesses locais. Então tudo isso que tia Débora leu, explicou, vocês podem fazer a leitura aí na página 364 e tem um pedacinho da página 365 que conta bem direitinho toda essa nossa explicação. Como sempre reforço, né, vocês precisam fazer a leitura, conhecer o nosso texto, saber sobre o que estamos falando, porque a explicação é um resumo de tudo que está aqui no nosso livro, tá bom? E após a leitura, após o estudo, vocês fazem essa atividade aqui na página 365, que fala bem direitinho sobre esse nosso conteúdo, sobre como eram as primeiras cidades aqui no nosso país, após, né, a colonização dos portugueses. Então, meus amores, os nossos estudos de hoje foi esse. Espero que vocês conheçam, aproveitem mais para saber como é a história do nosso país, tá certo? Beijo e aguardo a atividade de vocês concluídos. Tchau, pessoal!